Angola foi uma das melhores da minha vida, cara. Foi na igreja quadrangular, pastor Felipe, Dani, né? Ele, um período que eram nossos líderes de missões. Então, principalmente assim, a Dani trabalhou no CTMDT, então nessa área de missões. Então, quando eles casaram, ela veio para Birigui. Então, o coração dela até hoje queima por missões. E ela, nos trabalhos que a gente desenvolvia ali na igreja, ela montou uma equipe, junto com a quadrangular tem muitos missionários, né, em vários lugares do mundo. E tinha um amigo conhecido, né, que é o Biratã, Birinha. Eles foi preparando a gente, mas uma possibilidade de ir lá para Angola. E muitas pessoas era um grupo muito grande, mas na verdade ficou ali entre 12 a 13 dentro dessa equipe aí que ia para lá, ficou eu. Então a gente foi para lá, foi desenvolver esse trabalho de evangelização com criança, caminhar também ali. Creio que eu falo por mim, né, por isso eu recebi muito mais do que eu ofereci para eles. Então a gente olha assim para Angola, é igual os países lá fora faz com o Brasil. Eles pegam a parte do Carnaval, Rio de Janeiro, eles mostram que o Brasil é isso. É bacana nisso. É isso. Mas não, o Brasil tem muita coisa boa. Então Angola também. Quando você olha para Angola, as pessoas mostram o que? Fome, pobreza, né, destruição. Não, tem um lado, tem como a gente também tem. Mas tem a favela, né, tem situações difíceis também, como outros países também têm. Então, uma das coisas que marcou eu foi isso também, que às vezes a gente tem uma imagem, mas é diferente as coisas. Então eu tive lugares lá que aqui no Brasil eu nunca fui, lugares lindos, praia, né, o shopping, os lugares lá. Eu lembro que tinha muita empresa trabalhando, Odebrecht, do Brasil lá fazendo serviço também, mas uma reconstrução extraordinária do país. Então você pega aí na época, você olha aí 10 anos do Brasil em guerra, como que ficaria? Angola foi assim. Então tem uma história, o porquê que estava assim. Então o Brasil não só muitas pessoas, então acaba mostrando só o lado, mas é um povo muito rico, assim, sabe? Sim, educação, história, né? Esse lado também, lembro que assim, que diamante, né? Muito, quem tem dinheiro lá é em diamante, aí tem o dinheiro dele lá, que eu não vou lembrar aqui como que fala, né? Que era a moeda lá na época, mas foi muito aprendizado, acabei aprendendo muito com as pessoas, aprendendo já desses pequenos detalhes, a alimentação, né? Era o fungi, né, que fala, como se fosse assim, a farinha, sabe, de mandioca, bater lá, né? Alguns lugares lá, a alimentação, então às vezes a gente desperdiça muito, né, a comida daqui no Brasil, não valoriza e joga fora, e o que eles tinham com alegria, comendo, né, e na hora de comer, tem um momento lá que era uma folha de mandioca, sabe? Falei, pô, vou pegar esse aqui que é o meirão, né, cara? Vamos ver. Comi, cara, mastigava. E pronto, descobri a fórmula do babalu. Né? Mas é algo que eles, para sobreviver, criaram alguns alimentos. Hoje sim, brinco, mas isso veio um aprendizado para mim. Que lá comi, se alimentei o que eles tinham, que era deles ali cotidiano, só que lá no momento parei para refletir, falei assim, poxa, tantas coisas, a mãe coloca lá uma abobrinha, não, é o frango, não, é aquilo, não, você não valoriza, né? Hoje tem muita coisa assim que eu não gosto, mas hoje eu como. Você entendeu? Antes em Angola, por exemplo, o frango eu não curtia, não.
Se tivesse frango, se fizesse, eu ia comer outras coisas, mas eu não ia comer frango. Hoje não, você fazer frango, eu como. Você falar, você gosta? Não gosta. Então, sabe, trabalhou muito na minha vida e ajudou muito também na questão, nessa área que a gente trabalha, evangelização. Que pude aprender com um missionário lá, né, o Biratã, que a gente fala muito, né? A gente, vamos para uma nação, vamos para um país, vamos determinado lugar aí. E o que eu mais pude ver na vida de Ubiratã e Silvana, na família, era o amor por pessoas. A forma que eles lidavam, que eles cuidavam, a forma que eles agiam diante de cada situação, isso marcou muito. Isso era o diferencial. O diferencial. E lá eu pude entender, compreender, né, que eles estavam lá consequência de algo que eles viveram no Brasil. Porque, igual aqui, vocês pegaram, colocaram água aqui, né? O pessoal só pôs da água aqui porque eles tinham água. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. O que eu não tenho, eu não posso dar. Vocês entendem? Então eu vi o que ele oferecia para aquela nação de Angola, muito profundo, que era um amor por pessoas, era um amor profundo dentro daquilo, de tudo do que eles viviam. Só que eu entendi que o que eles faziam naquele país, em cada província, em cada lugar, abrindo igreja, evangelizando, cuidando de criança. Então às vezes deixava deles para alimentar pessoas. Então eu pude ver neles, falei, peraí, ele tem isso, ele tem aquilo, ele é diferente. Mas eu entendi, cada dia com ele lá, na casa dele, viajando nos lugares, que ele tinha algo que Jesus passou aos seus discípulos. Por isso Jesus falou, você quer ser meu discípulo, nega a si mesmo e segue. Então, nem todo mundo que você vê dentro da igreja é discípulo. É um pouco diferente. Nem todo mundo que está numa igreja desenvolve o que ele orientou em fazer. Às vezes você fala, ele falou sobre amor, ensinou sobre amor, mas nem todo mundo que está vive. Você fala lá, por exemplo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Ele falou, quem crer e for batizado será. Então tem muitas pessoas que esperam o quê? Esperam a salvação. Aí você já foi batizado, você está na igreja, você sabe que existe um encargo sobre a sua vida, que as pessoas estão esperando, que é a salvação da vida eterna delas. Aí o que acontece? Muitos fazem isso. As pessoas evangelizam. As pessoas pregam. Ele só falou um negócio. Falou Samaria, Judéia, até os confins da terra. Jerusalém, Samaria, Judéia, os confins da terra. A visão, o limite é chegar aonde? Nos confins da terra. Todos os lugares. Né? Só que às vezes não evangeliza Jerusalém. Você compreende? Então, às vezes você está num lugar, num convívio, pertence a um grupo, está numa igreja, mas às vezes você não é um discípulo. E lá, esse missionário, aprendi muito a ouvir, cara, não só pelo fato que ele deixou conforto, deixou uma profissão boa, deixou o carinho da família, tudo, estava num lugar que ele não tinha o que ele tinha no Brasil, Curitiba, das cidades mais top do Brasil, e estava lá. Então, ele entendeu, porque só é capaz de chegar aos confins da terra alguém que se tornou discípulo, né? E aí entramos aí um dia, até falei com a ministra Letícia ali na brincadeira com o Nenê, estava o Juninho também na sala, mas era em outro sentido a conversa. Jesus falou, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só,
Mas se ele morrer, dá fruto. O que ele estava falando? Ele estava falando dele. Porque morrer, mas o fruto ia ser muito maior que a morte dele. Só que peraí, ele falou do grão de trigo a respeito da vida dele, mas o grão de trigo ele serve para nós. Se eu e você não morrer, morrer para o mundo, morrer para os nossos prazeres, morrer para as nossas vontades, morrer para os nossos desejos, você não vai pregar o evangelho. Você não vai compartilhar as boas novas para as pessoas. Você vai olhar, você vai ver aquela pessoa está indo para o inferno, está nos pecados, nas coisas, a gente, na nossa família, acaba não abrindo a boca. Mas por que você não falar de algo que você sabe que é uma verdade? Por que você não abrir sua boca e compartilhar para as pessoas de algo que você sabe que é a verdade? Só que muitos de nós, às vezes, estão dentro do... Às vezes, eu conheci, não vou dizer para você, não só a questão, porque às vezes você fala, Rodrigo, você está falando, batendo um papo aqui, trazendo uma realidade dos irmãos da igreja. Não vou apontar os irmãos da igreja. Já conheci pessoas, pastores, que passou um ano inteiro e não batizou uma alma. Uma pessoa. Aí onde que está Jesus? Ele vai soprar e fala, não, cara, se não veio a pessoa até aqui, vai, cara, vai no beco, vai na praça, vai no orfanato, vai no asilo, vai em algum lugar, mas vai e batiza em nome de Jesus. Será que a palavra é uma mentira ou ela é uma verdade? É a mais pura verdade. Ele disse, os sinais seguirão o que crê, cara. Então vai pro hospital, vai pro postinho, começa a orar pelos doentes, até que um seja curado, porque eu tenho certeza, se um cego for curado, ô irmão, esse cego vai fazer um reboliço. Se um paralítico levanta a cadeira e sai andando, vai fazer um reboliço. Só que aí nós entramos nisso aqui tudo, por quê? Porque eu vi no missionário, e isso marcou muito. Marcou. E o pessoal se divertia, às vezes ia, fazia um trabalho, planejamentos que eu colava nele. Onde ele ia, eu estava atrás. Queria aprender. Estava do lado, isso para mim. Ele ensinava com carinho, ele aconselhava, falava dos detalhes, falava de tudo. Então quando eu voltei, né, voltei com uma convicção, que quando eu no aeroporto, para voltar para o Brasil, a gente fala, tchau, Angola, não vê a hora de chegar, né? Eu falei lá, o pessoal da equipe escutaram alguns. Eu falei, até logo, Angola. Porque eu sei, passando muito tempo, eu vou voltar lá. Não só em Angola, mas tenho desejo no meu coração em outros países. Em outros lugares. Mas por que, Rodrigues, você olha, se eu olhar para Birigui e não enxergar o confim da terra, algum evangelho eu aprendi errado, alguma coisa errada. Então o confins da terra faz parte do plano de Deus. Então hoje eu desenvolvo aqui, né, igual com criança, tudo que eu estou fazendo, isso aí tá me preparando, igual uma faculdade, moldando. Eu fui lá, voltei, eu disse até logo, porque eu quero voltar em Angola, né? Pensa em seguir alguns lugares, mas você vai morar lá? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, se Deus falar eu vou, da mesma coisa que Ele me orientou a questão da escolinha. Se Ele falar, você vai ficar em tal lugar, uma nação, eu vou. Mas e aí, cara, que se Deus Ele falar, Ele vai me respaldar a respeito de cuidado dos meus filhos, cuidado, questão com educação. Você consegue compreender? Então eu consegui ver nesse missionário a questão do que é realmente ser um discípulo de Cristo. Que às vezes, meus irmãos, e até quem está ouvindo, às vezes nós temos líderes, pastores, pessoas que já têm um encargo, uma responsabilidade, né, de pregar, mas às vezes só em púlpito. É igual o leão, lembra que eu falei leão de treino? Você entende? Às vezes, cara, existe gente que fala, pô, é um líder, autoridade, é um pastor, só que às vezes o cidadão não consegue perdoar o irmão da igreja. Aí você fala assim, pô, Rodrigo, você tá lavando, né? Não tô, cara, porque antes de eu chegar aqui, eu convivi, vim da igreja quadrangular, eu tive muito profundo em pastores, né? Eu vi muita coisa, não só lá, mas em muitos lugares. E às vezes a gente
convive no dia a dia, porque você fala, é muito fácil eu falar, né, às vezes só do irmão, cobrar do irmão que não ganha alma, ganha das coisas, só que tem muitos pastores que não vivem, líderes, que a gente fala de evangelização, de trabalho de evangelizar, às vezes a gente prega sobre missões, prega sobre, olha, tem que evangelizar, que é missões, que é não sei o que, que ganhar tal, mas não ganha ninguém. Que se as pessoas não vinham a um determinado lugar, não ganha. Pescador de aquário. Nesse sentido de pregação de evangelho, mas em outro sentido também, cara. Eu já vi, às vezes eu me deparo com alguns, eu olho assim, você julga? Não julgo, porque o único que pode julgar é Deus. Mas eu já vi alguns líderes mais perdidos que o Adão no Dia das Mães. Cara, porque veja bem, se eu falo de amor e eu não te amo, irmão, que hipócrita que eu sou. Se eu falo de perdão e eu não perdoo meu irmão, que evangelho que eu estou vivendo? Que líder que eu sou, cara? O Judas, quando ele foi diante de Jesus para fazer tudo que ele tinha que fazer, que você sabe, quando o Judas deu um beijo nele, ele olhou para o Judas e falou assim: amigo. Ele chamou o traidor de amigo. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Ele falou assim: ó, você tá com coração, mentalidade do que você vai fazer, mas o que eu sinto por você, nem com sua atitude vai mudar. Você continua sendo meu amigo. Ponto. Ponto. Vocês compreendem? O princípio continuou o mesmo. Continua o mesmo. Então, sabe, nessa linha, sabe, aí por que você chegou em Angola? Pô, você está pregando? Não estou pregando. Porque foi uma bagagem para mim. Porque às vezes quando, por exemplo, você está na casa do Eli. Estão chamando e você está... Não, o filho de Eli que vivia. O Eli, o sacerdote, o que ele fazia? Então às vezes você está no ambiente, Eli mesmo não desenvolvendo as coisas certas, os filhos dele não disciplinou Eli, ou não disciplinou o filho. Mas o Samuel cresceu na onde? Samuel estava na linha, né? Não, Samuel ele cresceu num lar todo estruturado, os irmãos fazendo tudo errado, mas ele se tornou profeta. Então o seu destino não depende do ambiente onde você vive, é o seu comportamento. Então muitas vezes você vai ver aqui, você não vai ver eu rinchando com ninguém, nada, eu vou fazer. Se eu não concordar com você, eu não vou mandar recado para ninguém, eu vou tratar com você. Eu vou chegar e falar assim: você falou isso? Você fez isso? Porque tipo assim, homem que é homem trata olhando no olho. E o reino é assim: conversar, consertar, desenvolver. Se não tiver essa sinceridade, se você não tiver, volta não no mesmo tem. ponto que você acabou de falar agora. Como que eu vou falar de amor sendo que eu não amo meu irmão? E é aí que tá. Então, só que muitas vezes você vai ver em muitos lugares. Só que o que? Bolsinho fechado e bolsinho aberto. Bolsinho fechado, tudo que você pega de bom você guarda pra você. Bolsinho aberto, você joga pra fora e deixa cair. Então esses exemplos que eu tô contando você é de jornada, não é? Você tá vendo agora? Não, é uma caminhada. Então vi muitas coisas assim. Você entende? Então você vai colocando bolsinho fechado, as coisas abertas. Então muitas coisas você vê, você fala, você foi treinado desse jeito, preparado de um jeito, se ensinaram você de um jeito, moldaram você de um jeito. Você vai, a casa do Eli, as coisas vão vindo, você vai pegando. Só que é quando às vezes você encontra com um profeta, com alguém que você está vendo que, né, diferente. É igual, vamos esquecer o Eli, vamos pro João Batista. João Batista estava com os discípulos dele, aí os caras encontram com Jesus. Aí ele fala assim: cara, não encontrou com Jesus agora. O João Batista, Jesus está batizando também. O João Batista olha assim: ó, segue ele que ele é maior, cara. Os discípulos, mas eu imagino os discípulos de João, tipo assim: peraí, olha o que eu estou vivendo. Então, assim é a vida, cara. Às vezes você vai encontrar, por exemplo, você assiste um pregador, alguma coisa, você fala: nossa, que diferente. Aí você vai aprendendo. São níveis. Não é que às vezes você vê um cara aí tá voando, né? Uhum. Não é que o seu pastor ou outro líder, que é igual o prédio. Ezequiel 47, nada, abraço,
Mas antes, tornozelo, joelho, ombro, são níveis ali, né? Chegou um momento que ele estava nadando, abraça o Ezequiel. Então são níveis. Às vezes o exemplo aqui na frente é um prédio, lá em cima a mesma visão de aqui que ainda embaixo? Não, lá em cima a visão é mais ampla, aqui embaixo aqui a visão é limitada. Então às vezes tem algumas pessoas que estão em algumas fases, visão limitada, sendo que nosso Deus ele tem algo para nós que a gente viva ampla. Então às vezes você vai ver líderes que às vezes não perdoa, que não ama, que é para perdoar, é só 70 vezes 7, você está com oferta, você não consertou, né? Você vai lá consertar para depois você ofertar. Cara, o mais louco nessa questão assim, que pega eu a respeito, tipo assim, se eu não te perdoo, cara, se eu não trato com você, a Bíblia fala que Deus nem ouve a oração. Sabe o que eu fico impressionado? Tem um monte de gente que está orando, que está pregando, que está falando um monte de coisa com Deus e está meio desconectado. Você desconecta totalmente. Deus está te dando para um lado, você está indo para outro. Deus está falando alguma coisa, é por quê? Porque você não tratou, cara. Você não consertou, né? Foi curado disso. Não foi curado disso, né? Então eu acredito assim, que o Charto ensina muito aqui na igreja. A honra, ela vem de cima para baixo, né? Eu tenho que honrar os meus membros, eu tenho que honrar as pessoas, só que nesses pontos também. Não é porque, por exemplo, se você se torna um líder, não é que você vai ser 100%. Às vezes você vai errar, mas você, quando o seu liderado erra, você exige dele o quê? Perdão, não é? Agora você, quando o líder também erra, você tem que pedir perdão. Esse é um ponto mais, acho que deve ser um dos pontos mais difíceis da vida do ser humano, é falar, eu errei, me perdoa. E tem que ir. É que pega, né? Tem que ir mais profundo, porque o evangelho é mais profundo, cara. Muito mais profundo ainda de você ter um conviver na questão de ser humano. Mas esse ponto aí que você está falando entra muito no que acho que acontece muito hoje, de a gente seguir muito, pensar na religiosidade e ela tomar conta e não ter esse ponto de vista de que desse jeito aqui, eu sou religioso, só de eu vir aqui e eu sentar ali e ficar assim, eu já tenho a minha salvação, eu não vejo nem nesse fator. O religioso, né, ele é um cara que, pra mim, pode ser quem estiver ouvindo, ouvir aí, ponto de vista. É um cara que começa a estudar tanto Deus que ele se perde. Igual os caras da lei. Ouviu Moisés, ficou na lei, os caras viu Cristo que o Moisés falou e não conseguiu enxergar. Porque fica estudando tanto aquilo que o Moisés estava falando que se torna aquilo, religioso. Sabe? Cria suas teorias, cria seus fundamentos. Para mim, eu falo assim, acho assim, nesse ponto quando eu cheguei aqui, eu falo para mim, eu falo para todo mundo, às vezes que for líder, que é líder, que ainda for líder, algo que é muito sério. Todos os dias nós estamos um passo da queda. O que significa? Você consegue entender isso? Todos os dias nós estamos um passo da... O que significa? Você dá o passo e caiu. E, Rodrigo, você vai trazer isso para a questão de pecado? Não, não só isso. Porque você pode cair em outras coisas, cara. Em outras coisas. O Saul, nós falamos muito na questão do Saul, né? Foi um fracasso. Nós falamos muito de Davi. Você sabe aonde que complicou para o Saul? Deus, primeiro, ele foi lá, falou para ele lá que tinha que destruir o povo, tudo, né? Através do profeta Samuel. Resumindo, ele fez o serviço? Não fez, desobedeceu. Deus rejeitou ele como rei. Mas o que complicou foi quando surgiu Davi venceu, aí o povo começou a falar um paralelo dele com o Saul. A Bíblia fala assim, que ele sentiu inveja de Davi, por causa que o povo estava falando, você matou tantos, e o Davi matou tantos, matou mais, e o que aconteceu? A Bíblia é bem clara, falou assim, Davi sentiu inveja. Naquele momento veio um espírito que entrou nele.
lá diz, mandado por Deus, mas, irmão, foi por Deus ou não foi? Entrou uma casca de demônio nele ali, que só saía quando Davi tocava a harpa. Que da hora a adoração, né? Mas você está conseguindo entender? Muito pior que foi ali da desobediência, igual que ele fez ali, desenvolver, que seria questão de pecado, muitas coisas que às vezes a gente desenvolve. Muito pior que isso, né? Foi a inveja que ele sentiu de Davi. E às vezes, cara, principalmente assim, nos trabalhos, no desenvolvimento, escuta, se é um pastor de região, sou líder de célula, às vezes do outro trabalho, ou de alguma outra, o sucesso, por exemplo, nós que é em célula, o sucesso, a Azul, por exemplo, se a Azul ganhar 20 mil jovens dessa cidade, posso falar uma coisa? Também ganhei. Sim. Sabe por quê? Porque eu faço parte do corpo, Cristo é o cabeça. Então a festa que eles fazem, eu também faço. A alegria deles também é minha. A celebração dele também é minha. Só que o que acontece? Às vezes a inveja, às vezes é orgulho, soberbo. Um líder não cai só na questão pecado, de trair, adulterar, fazer. Não, o líder cai também de coisas pequenas, de não ser bem resolvido no seu sentimento, nas suas emoções, de ser, sabe, um cristalzinho, sabe? Detalhinho. Foi o que aconteceu com o próprio Sansão. Foi em detalhes que ele veio se perdendo, que não foi lá de ter, lá na frente, ter entregado, falado, não, do cabelo, não, foi quando eu tocou no Leão Morto, foi pequenas coisas que já tinham... Que vai te arrebentando. Às vezes, né, meus irmãos, você tem um carro, né, uma moto, vocês vão entender, deve ser que está em casa, você pega, você vê o buraco pequeno, você desvia dele, você chega o couro, o carro, a moto, você passa, aí você vê um buraco grande, o que você faz? Corta o caminho. Você corta o caminho, você desvia dele. Só que o que mais arrebenta a sua moto, o seu carro, sabe o que é? É esses buracos pequenos que você não desvia. Aí o que tem a ver com o contexto, né, que nós estamos falando aqui? É que às vezes você fala assim, o líder vai cair quando ele adulterou, quando ele traiu, quando ele enganou. Não, às vezes o líder, né, é líder e tem inveja do outro líder. Moiou, filho. Às vezes é líder e tem ciúme do outro líder. Moiou. Aí você fala assim, normal, é família, diferente, é normal. Mas o discípulo quebrou o pau lá atrás. Eles quebrou o pau, mas vai ver o que eles fizeram. Eles se consertaram, cara. O Pedro e Paulo saiu faísca, o pau fechou. Mas eles se consertaram e continuaram o caminho. Eles tiveram um destino totalmente transformado. E a história. Então, às vezes, a gente fala assim, só fulano caiu, cara. Às vezes, tem muita gente que às vezes, né, já pisou fora, velho. Não caiu em adultério, não caiu, né, em coisas aí que a gente coloca igual esse exemplo, buraco grande aí, mas já caiu em outros detalhes que ele às vezes pensa que é pequeno, mas caiu. E que se não consertar, né, se não dar um norte, vai retroceder tudo aquilo que Deus tem, que é o profundo. Porque só esse detalhe, por exemplo, se eu não conserto com você, Deus ouve. Você não está ouvindo a oração. E por aí, sabe, a gente foi nessa linha tudo aqui, por quê? Porque eu trazendo, tal de Angola, Angola levou a gente para tudo com esse lado, então lá eu pude ter esse encontro, né, não só a questão com Deus, mas esse encontro de ensinamento que foi com o Biratã, esse missionário, que mesmo em pouco dia ele deu um destino de comportamento, não só como pregador, mas como pessoa, como pai, como a forma que ele agia. E até hoje eu pude ter esse encontro também. Não foi só Angola, não foi só o cuidado, mas de tudo que, se você for resumir, da experiência em Angola, o povo foi demais. A equipe, os trabalhos, as experiências, as histórias. Um exemplo, a gente chega aqui, ar-condicionado, som, tudo. Coisa mais linda. Lubango, né, uma província que a gente foi,
a igreja era estruturada com 2 pedaços de pau, né? Não tinha o chão de terra, tinha uma caixa de som, o violão tinha 2 cordas, o violão do rapaz Jeremias. Quando eu entro naquele lugar, eles adorando, os jovens estavam ensaiando. Ah, irmão, que tira essa experiência. Uma adoração, uma presença, uma glória naquele ambiente. Inexplicável. E o Espírito Santo, você tem tudo, tem violão, tem som, tem ar-condicionado, tem caixa, tem tudo, e às vezes vocês não adoram com o coração igual eles têm. Um coração totalmente entregue a Ele, um coração totalmente devoto a Ele, um coração totalmente centralizado a Ele. Então, assim, sabe, foi um grande aprendizado em vários sentidos. Mas o que eu finalizo, porque eles falam um paralelo, nossa, você entrou muito em questão de liderança, de trabalho, porque eu, nesse pouco período em Angola, que mexeu muito comigo, foi essa questão do contato que eu tive com o missionário de lá, com o Biratã e Silvana. Isso marcou muito a minha trajetória ali naquele lugar. Porque o exemplo, né, às vezes vocês têm outros assuntos para finalizar essa parte de Angola, muitas pessoas, às vezes até foram Angola ou outros trabalhos missionários, as pessoas falam, quero ir para um país, eu amo evangelizar, eu amo fazer isso. Coisa de 10 anos, eu vejo assim, de muitas pessoas que eu conhecia que não estão nessa rotina. Alguns voltaram para o caminho antigo. De fato não teve o encontro real que é a missão, se entregar para aquilo ali mesmo. É uma parte. A outra parte é o que? Antes dos discípulos curar, quem curou? Jesus. Antes de alguém pregar, quem pregou? Jesus. Antes de alguém libertar, quem que libertou? Quem que é o modelo? Então, você tem que olhar para sempre, para você permanecer na igreja, sua trajetória até o final, você tem que olhar para quem? Ele é o modelo. Segundo, ele sempre vai deixar alguém. É por isso que eu estou fazendo esse paralelo com o missionário. Talvez, muitas vezes, olha, a emoção, aquilo, o povo, aquilo. Eu foquei olhar para quem? A vida de alguém que estava queimando, pegando fogo. Se estudar a maioria da história dos avivalistas, o que veio depois, muitos deles começaram lendo um livro de alguém que foi avivamento, que viveu o avivamento. Ele de ler falou, eu quero isso também. E aí ele foi com aquela gana, o que aconteceu? Ele viveu o avivamento. Então você tem que olhar para alguém. Uma das coisas que eu amo, assim, né, a igreja aqui caminhando, a igreja Amor e Cuidado, o meu discipulador é o pastor Charlton. Você ouve os conselhos. Então você tem que estar olhando para alguém, cara. Você tem que estar conectado com alguém. Porque acontece, muitas pessoas pegam e voltam, se perde. As pessoas não viveram essa experiência, viveram. Ir para uma nação que queimava, mas muitos deles não desenvolvem, não ganham ninguém para Jesus, não prega mais em lugar nenhum, não evangeliza ninguém, não sente uma paixão por almas, não sente desejo. Por que essas pessoas um dia viveu ou não vivem mais? Porque deixou de olhar para Cristo e deixou de andar com quem queima, que está ali. O Moisés, eu já preguei aqui uma vez, eu já falei, Moisés, ele estava pastoreando do sogro, as coisinhas lá do sogro, trabalhando de boa. De repente ele viu uma sarça pegando fogo. E aí ele foi lá ver que era impressionante, ele viu um fogo, mas não queimava. Quem que era o fogo que estava ali? O próprio Deus estava naquele lugar. Quem que atraiu Moisés? O fogo. Ele olhou para quem? E quem que ele se tornou? Quem você está olhando e quem você está ouvindo hoje vai determinar o seu amanhã. Isso é muito forte. Quem que você vê? A Bíblia fala assim que os nossos olhos, a nossa alma, é uma janela para a nossa alma. Quem que você está vendo? Quem que você está olhando? Quem que está inspirando?
Esse dia eu falo às vezes trabalha junto, conversa muito, falei pra Letícia, eu falo, ó, tem que pregar, fazer aquilo. Tem os discipulados, tem as pessoas que estão discipulando, mas tipo assim, eu falo pra W, eu falo pra pessoa, o que você está olhando? Que é o seu ponto de referência? Você está buscando? As mulheres andam aí, vai mudar o mundo. Eu acredito mesmo. O que mais viveu no ministério de Jesus coisas profundas não foi só os apóstolos na história, foi as mulheres, cara. Então eu acredito nesse tempo, nessa era, na colheita, que as mulheres vão viver o maior tempo extraordinário na pregação do evangelho. A gente olha os avivalistas, as pessoas que vão vir. Eu acredito nesse tempo que não vai haver muitas mulheres avivalistas pregando em muitos lugares do mundo. É isso que eu creio. Mas para que elas vivam também, não só elas, não, os nossos homens também, quem você está olhando, quem você está ouvindo, que vem aqui no meu coração, que não é uma pregação, esse bate-papo, mas vem os 10 espias que foi lá, né? Só Josué e Caleb entrou na terra. Moisés entrou, também não entrou. Aquilo que eu falo, quem você ouve vai determinar o seu. A maioria veio falando para Moisés que a terra era boa. Não, ruim. Só Josué e Caleb. Quem que entrou na terra? Só os dois. Só os dois. Então isso é muito sério. Então nós como líderes, nós como igreja, quem que você está caminhando? Quem que você está olhando? Por quê? Porque se dependendo, o que vai acontecer? Daqui a pouco você está queimando na presença do Espírito Santo, você está vivendo por algo, você está vivendo uma experiência, daqui a pouco você não está mais. Daqui a pouco você está desenvolvendo a função, daqui a pouco você não está mais. Porque você vai ficando perdido, você vai ficando sem rumo, ficando sem destino. Sozinho você pode ir mais rápido, mas junto você vai mais longe. Aí Deus é o principal, você tem que estar muito conectado com Ele. Mas pessoas, a gente precisa de pessoas. E boas pessoas, bons líderes, vai te conduzir você chegar nesses lugares, na qual Deus deseja. Aí você fala, o Paulo chegou no terceiro céu, cara, você pode chegar, pode ter mais céu e nós não sabemos. Mas para saber, alguém tem que chegar lá. Você se dispor Mas para chegar lá, cara, você tem que ter alguém que está vivendo, que está ali apaixonado, que está desejando por algo, né? Que você tem que tá caminhando. Uma das coisas que eu falei pro Charles, no profundo, fala, cara, ele batendo em mim, né, dando uns apertos, tem que tomar um pouco, né? Dentro da vida, discipulando, falou algumas verdades para mim que eu nunca ouvi. Falei, eu tipo, já cheguei várias vezes em casa meio tonto, sabe quando você apanha de cabo de aço? E chegar assim. Só que a minha alma por dentro está celebrando, clamando, porque o que eu preciso é que alguém me dê destino, que me ajude a se tornar um discípulo, me ajude a ter caráter, ajude a ter uma história diferente. Então se você, por exemplo, pensa em ganhar toda essa cidade, você pensa em ganhar sozinho? Só o Espírito Santo, só isso. É fundamental? Não abra mão disso. Você, Espírito Santo, é a maioria? Mas você precisa de pessoas. E para você desenvolver com pessoas, ter uma caminhada com pessoas, você precisa construir o quê? Relacionamento. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o final. Você consegue entender o profundo? Então, se você olhar da minha trajetória de 10 anos, pessoas que caminhou com essa área de evangelização comigo, são poucos que estão fazendo. De que se importa com essa causa de evangelização, que estava lá atrás, 10 anos atrás, são poucos que continuam. Eu não falo na linha direta e reta, eu não sei de ninguém. Que continua a mesma pegada que estava comigo. Vamos para Angola? Vamos! Vamos para o Quênia? Vamos! Vamos para Petoleto? Vamos! Vamos para Presídio? Vamos! Sabe aqueles que vamos, a galera do vamos? Eu não lembro, não sei. Aí você fala, cada um destino, casou, fez aquilo. Desde quando você ter filho, você casar, impede do teu chamado? Deus não une só o ministério, Deus une propósito. Se você casou com alguém e ele chamou você para ser pai de uma grande nação, você vai ser. Mas ela não sabe falar, não sabe fazer, ela só sabe cozinhar. Irmão, prega a palavra, vai desenvolver, ela vai fazer comida. E se alguém precisar, ela vai dar comida. Mas se ele unir o propósito, você vai ser pai de muitos anos, mesmo se ela está fazendo comida.
Deus, ele une propósito. Quando ele olhou para você, para sua esposa, ele uniu o propósito. Ele sabe que são pessoas diferentes, mas se pegar no profundo, com o Espírito Santo, com Deus, os dois é muito mais longe. Ah, mas não fui chamado para pregar, não fui chamado às vezes para tocar, fui chamado para cantar, né? Temos habilidade diferente, mas dentro de nós há um chamado que precisa ser conectado, que é o chamado universal, que é ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Ponto.